É na Martinello. Este ano o cartão... O ex-presidente Lula acaba de dizer em discurso a militantes do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo que vai se entregar à Polícia Federal para cumprir a ordem de prisão expedida na quinta-feira pelo juiz Sérgio Moro. No despacho, Moro concedeu ao ex-presidente o direito de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 5 horas da tarde de ontem. Lula decidiu não aceitar a oferta e permanecer em São Paulo. A Polícia Federal tem agora um mandado de prisão para ser cumprido. Vamos ver o que disse o ex-presidente. Eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso. A gente volta com novas informações a qualquer momento e a cobertura completa no Jornal Hoje. Está ainda mais esculachante. Daí... Quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí? Olá, voltamos agora com imagens ao vivo do Sindicato dos Metalúrgicos. Repórter César Menezes. O ex-presidente Lula saiu do prédio agora, neste momento, saiu do prédio do sindicato, mas em vez de entrar no carro que ele tentou usar mais cedo, ele foi andando para fora do sindicato, por aquele mesmo portão. Uma interrupção no nosso áudio. A gente mostra aí imagens do ex-presidente Lula. Você vê aí, ele está caminhando. Ele saiu de um dos portões do Sindicato dos Metalúrgicos. E aí ele sai andando, acompanhado aí por assessores, colegas do partido. E vamos voltar agora a César Menezes, que ele tem imagens do Globocop mostrando aí a saída de Lula. César. Exatamente, Juliana. Em vez de entrar no carro, como aconteceu da primeira vez, o ex-presidente saiu a pé, passou pelo portão, se formou ali uma grande confusão. O espaço que ele precisa percorrer é apenas atravessar a rua até esse outro portão vermelho aí na frente de um outro imóvel que fica do outro lado da rua. Mas a multidão ali é muito grande, a confusão também é muito grande. Como não havia possibilidade, não houve um acordo interno entre militantes e dirigentes do PT para que o espaço, a passagem fosse aberta para o carro passar, decidiu-se então que o ex-presidente sairia assim mesmo. E ele saiu a pé, saiu pela mesma porta, passou pelo carro que estava estacionado ali e seguiu para o lado de fora. Muita correria, muito empurra-empurra, muita gente registrando, inclusive, aquele momento ali. Nós estamos tentando nos aproximar mais, há uma dificuldade um pouco grande de aproximar. Agora sim, o presidente está ali, ó, o portão ainda continua fechado, uma porta foi aberta ali, nós não conseguimos ver neste momento se o ex-presidente passou. Há uma movimentação agora do lado de dentro do portão, parece que sim, parece que sim. Nós estamos acompanhando aqui, tentando ver. Desculpe, César, eu lembro que há uma movimentação. Olha, também. Do lado de cá, Juliana, exato, desculpa, Juliana, do lado de cá, na outra rua, depois daquele terreno, estão aguardando aqui os carros da Polícia Federal. Aquele comboio que chegou pouco antes das 5 da tarde para aguardar a saída do ex-presidente Lula. Esses carros continuam aqui parados no mesmo lugar, esperando a possível chegada do ex-presidente para ele se entregar à Polícia Federal. Há um número um pouco menor ali de pessoas,
Agora, 2 carros que estavam dentro do terreno estão saindo. Pela movimentação, inclusive pela pressa desses carros, há uma grande possibilidade, quase certa, agora que eles ligaram o giroflex e estão saindo em comboio do ex-presidente Lula, finalmente ter conseguido sair do sindicato e se entregar à Polícia Federal. Aí os carros pararam neste momento, várias pessoas acompanhando, imprensa inclusive, mas também militantes acompanhando. Uma senhora tenta entrar na frente do carro ali, bate na janela, mas de qualquer forma parece que o comboio está conseguindo sair. Pararam ali na esquina, uma pessoa estende uma bandeira e agora eles vão para uma rua que está um pouco mais distante do sindicato, portanto não há uma presença maior de militantes. Eles começam a ganhar velocidade agora, vão se distanciando. Então, neste momento, são 15 para 7 da noite e a partir de agora o presidente Lula está sob a custódia da Polícia Federal. Ele finalmente se entregou à Polícia Federal para que o mandado de prisão fosse cumprido. A gente está aqui do alto acompanhando agora este comboio e seguindo para ver qual será o caminho, se ele vai para a sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, se o exame de corpo de delito, que precisa ser feito, como é sempre feito no momento de uma prisão de um condenado, vai ser feita lá, ou se segue para o aeroporto de Congonhas. A gente continua acompanhando aqui de cima e do chão também. Nós estamos acompanhando a movimentação do solo também. César, eu lembro que esse comboio aí da Polícia Federal, né, e mais cedo agentes da Polícia Federal já estavam posicionados no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, porque afinal Lula deve deixar São Paulo e ir para Curitiba. O plano montado, organizado, é que ele fique numa sala especial da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Então agora, a informação que a gente tem é que Lula finalmente deixou a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O certo programado que foi estabelecido e fixado pelo juiz Sérgio Moro é que Luiz Inácio Lula da Silva deveria se entregar até às 5 da tarde de hoje, portanto, ele foi bem além, às 5 da tarde de ontem, então quer dizer, foi bem além desse prazo, mais de 24 horas depois. Lembro ainda que Luiz Inácio Lula da Silva está sendo levado pela Polícia Federal porque ele foi condenado no caso do Triplex de Guarujá a 12 anos e 1 mês de prisão. Essa condenação foi em primeira instância, depois passou pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que confirmou a punição, a condenação, aliás, aumentou um pouco a pena de Luiz Inácio Lula da Silva e agora foi negado habeas corpus. Houve vários pedidos, vários recursos para que Luiz Inácio Lula da Silva não fosse preso, para evitar a prisão dele, mas agora ele está sendo levado pela Polícia Federal. César Menezes. Juliana, toda essa movimentação tinha sido programada para acontecer de uma forma mais tranquila, inclusive com batedores para que não houvesse confusão num horário de menor movimento, mas tudo isso acabou não dando certo e de uma maneira agora assim um pouco precipitada, o comboio teve que sair assim que foi possível. Ainda não é certo o caminho que eles vão tomar, o caminho até do sindicato dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo até o aeroporto de Congonhas é um trajeto de mais ou menos meia hora, ou até a sede da Polícia Federal é um trajeto um pouco mais longo, quase 1 hora. Aí parece que houve uma confusão no caminho, o primeiro carro ali do comboio teve que dar uma ré para pegar uma outra via. A gente está acompanhando aqui de cima. E como você estava lembrando, é interessante lembrar também que o pedido de prisão para o ex-presidente Lula foi expedido pelo juiz Sérgio Moro por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF4 mandou que a prisão fosse efetuada, que o início da pena começasse a ser cumprida, e aí então o juiz Sérgio Moro, obedecendo a essa ordem, expediu
o mandado de prisão. E deu um prazo, como você disse, de 24 horas para que o ex-presidente Lula se apresentasse voluntariamente, espontaneamente, para evitar uma confusão como essa, todas essas cenas que nós vimos hoje. Isso em consideração ao cargo de presidente da República que ele exerceu, em uma regalia, uma deferência para o nome deste cargo. O ex-presidente Lula não aceitou essa proposta, orientado pelos advogados e depois de muita conversa com representantes do Partido dos Trabalhadores, e aí começou a contar um novo prazo, e aí 48 horas depois parecia que o mandado de prisão ia ser cumprido, finalmente, que o ex-presidente Lula ia se entregar. Mas aconteceu toda aquela confusão por parte dos militantes agora na porta do Sindicato dos Metalúrgicos. Finalmente agora, já há 6 minutos agora, o comboio da Polícia Federal conseguiu sair da rua ao lado, eles estavam aguardando lá na rua ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos, e agora seguem para cumprir esse mandado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento, está preso. Juliana. César, eu lembro que há quase 2 horas Lula tentou deixar a sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, e aí manifestantes impediram que o carro saísse. Ele deixou do carro, voltou para o prédio do sindicato. Houve ali uma negociação. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chegou a falar para os manifestantes dos riscos jurídicos de a decisão de Lula permanecer no sindicato, que poderia haver uma prisão preventiva. Olha aí, você vê as imagens, o momento em que ele entra no carro, os manifestantes se posicionam em volta do carro. Lula não consegue sair do prédio do sindicato e acaba voltando para o Sindicato dos Metalúrgicos, como você vê aí nessas imagens em detalhes. Isso foi aí por volta de 5 da tarde. Depois houve novas conversas, novas negociações. A gente vê agora uma outra imagem de agora a pouco que sim, Lula sai caminhando ali do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, cercado por manifestantes, para aí sim entrar no comboio da Polícia Federal. Você vê vários carros aí, olha aí o comboio passando. Lula deve seguir para Curitiba e nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações, e a cobertura completa você vê no Jornal Nacional às 8h30 da noite. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Operativa do Brasil. O comboio policial que leva o ex-presidente Lula está chegando neste momento à sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O ex-presidente se entregou às 18 horas e 42 minutos no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, caminhou a pé até o carro da polícia e foi conduzido daí pela rodovia Anchieta e posteriormente pela Avenida dos Bandeirantes, a zona São Paulo, região da Lapa, onde está o prédio da Superintendência da Polícia Federal, onde deve fazer exame de corpo de delito. Quem acompanha tudo é a repórter Patrícia Falkowski, a bordo do Golocop. Patrícia, boa noite. Oi, Chico, boa noite a todos. O ex-presidente Lula acaba de chegar aqui na Superintendência da Polícia Federal, que fica na zona oeste de São Paulo, como vocês veem neste momento. Ele deixou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo às 18 horas e 42 minutos. Por isso, foi um trajeto de 1 hora junto com o comboio da Polícia Federal, e a gente vê que neste momento então o ex-presidente Lula está entrando na sede da PF. Em volta tem uma movimentação bem grande de jornalistas, a imprensa que o acompanha neste momento, e aí a gente segue daqui mostrando essa movimentação para vocês. Portanto, o ex-presidente Lula chega aqui à sede da PF. Foi um caminho de 1 hora nesse momento aqui na sede da PF, Chico. Patrícia, a gente vê que há um helicóptero aí, há um heliponto, né?
Provavelmente esse helicóptero deve conduzir o ex-presidente Lula da sede da Polícia Federal para o aeroporto de Congonhas. E aí ele pousaria diretamente na pista, na área das autoridades, onde há um avião da Polícia Federal para conduzi-lo a Curitiba, onde vai cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão. Eu acho mais provável que ele vá mesmo nesse helicóptero, inclusive para evitar algum transtorno na chegada ao aeroporto, onde há manifestantes. Bruno Tavares, onde você está? Oi, Chico, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo aqui bem de frente da sede da Polícia Federal em São Paulo. Assim que o comboio que trazia o ex-presidente Lula entrou por aqui, teve início uma grande confusão, porque diversos manifestantes se aglomeraram aqui na porta desde que o comboio deixou São Bernardo do Campo e se dirigiu aqui para a sede da Polícia Federal em São Paulo, no bairro da Lapa. A informação que a gente tem é de que esse exame de corpo de delito é rápido, deve durar alguns minutos e depois, por conta dessa confusão aqui na porta, o ex-presidente Lula seja transferido aqui da sede da Polícia Federal em São Paulo de helicóptero para o aeroporto de Congonhas. A gente continua acompanhando a movimentação por aqui, Chico. Pois é, Bruno. De fato, esse exame de corpo de delito, segundo especialistas, deve durar no máximo 15 minutos. E o traslado daí, de helicóptero para o aeroporto de Congonhas, não leva mais do que 10 minutos. É de 7 a 10 minutos. Patrícia Falcoski, você podia confirmar isso com o nosso piloto aí no Globocop. É questão de 10 minutos no máximo, né? Oi, Chico, a gente estava justamente conversando sobre isso e é a informação que o nosso comandante Nakamura também nos passou, cerca de 10, 15 minutos no máximo até o aeroporto de Congonhas, que fica também aqui próximo, né? A gente está sobrevoando a Superintendência da Polícia Federal, que fica na zona oeste de São Paulo, e realmente agora vocês veem aí que esse helicóptero, a informação que a gente recebeu é que vai levar o ex-presidente Lula até o aeroporto de Congonhas. Então ele chegou agora há pouco aqui à sede da PF para fazer esse exame de corpo de delito e a gente seguiu todo o comboio desde a saída de São Bernardo do Campo no Sindicato dos Metalúrgicos. Foi um caminho que durou cerca de 1 hora, foi um caminho tranquilo, não pegou muito trânsito, então a gente vê agora neste momento a Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, onde está o ex-presidente Lula neste momento, então para fazer o exame de corpo de delito, e daqui deve seguir de helicóptero até o aeroporto de Congonhas e de lá deve ir então para Curitiba. E a informação que a gente também tem é que o diretor do IML, Instituto Médico Legal, está aqui no prédio, na Superintendência da Polícia Federal, portanto, confirmando, né, ele que fará o exame no ex-presidente Lula, o diretor do IML, portanto, esse exame deverá ser feito agora, nos próximos instantes, e a gente aqui segue acompanhando. Há uma movimentação bastante grande também de apoiadores do ex-presidente em volta aqui da sede da PF, e a gente daqui de cima consegue ver que existe então na porta de entrada várias pessoas, mas quem tem outros detalhes lá de baixo é o Bruno Tavares. Bruno, conta pra gente. Tchau, querida! Safada! Oi, Patrícia, olha, tem início aqui uma confusão entre grupos contrários e grupos de apoio ao ex-presidente Lula. Essa confusão ela começou assim que o comboio entrou aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo e continua. Eu não vejo por aqui nenhuma movimentação de policiais. A gente só vê esses grupos brigando, depois eles retornam. São um grupo de mais ou menos 150 pessoas que desde o momento em que o comboio que trazia o ex-presidente Lula deixou São Bernardo do Campo aqui em direção à sede da Polícia Federal em São Paulo, começou a se aglomerar aqui na porta. Nesse momento, o presidente Lula realiza o exame de corpo de delito aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal. A informação que a gente tem é de que esse exame de corpo de delito é rápido, ele dura alguns minutos, e então um helicóptero deve pousar aqui no heliponto da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo para que faça o transporte do ex-presidente Lula aqui da Superintendência para o aeroporto de Congonhas. Eu volto com você do Globocop, Patrícia Falcoski.
Bruno, daqui de cima a gente consegue ver que o helicóptero já está pousado na sede aqui da Polícia Federal. Então esse helicóptero deve realmente levar o ex-presidente Lula até o aeroporto de Congonhas, e nós confirmamos que esse caminho não deve demorar mais do que 15 minutos. A gente lembra que o ex-presidente Lula se entregou por volta das 18 horas e 40 minutos. Ele saiu lá do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo e fez esse trajeto de 1 hora até aqui na Superintendência da Polícia Federal, que fica na zona oeste de São Paulo. Foi um trajeto tranquilo e esse comboio veio acompanhando então o ex-presidente Lula. Foram pelo menos 6 carros até aqui na sede da PF. A gente segue acompanhando, mas a informação que a gente tem então é que o ex-presidente Lula fará o exame de corpo de delito com o diretor do IML de São Paulo, Nelson Bruni, que já está aqui, portanto, fazendo esse exame de corpo de delito, que também não deve demorar muito, e a gente segue acompanhando, Chico. Ok, Patrícia, então, se tudo transcorrer dentro da normalidade dos prazos previstos, o ex-presidente Lula deve chegar ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta de 8h30, e dependendo do avião que for conduzi-lo a Curitiba, um jato ou um avião turbo-hélice, ele deverá chegar a Curitiba pouco depois das 10 da noite. No caso de um jato, 10 e pouco. No caso de um turbo-hélice, chegaria um pouco mais tarde, mas seguramente antes das 11 horas. Vamos rever agora o momento em que o ex-presidente Lula se entregou na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Você vê aí, ele saiu a pé, depois de vários pedidos para que ele saísse. E aí ele foi nesse carro, no comboio da Polícia Federal, carros descaracterizados, carros blindados, eram 4 carros. E esses carros, então, o levaram, passaram pela rodovia dos Anchieta, depois pela Avenida dos Bandeirantes, chegando então à sede da Polícia Federal. Passou bem ao lado do aeroporto de Congonhas, onde havia manifestantes aguardando a chegada desse comboio. Mas ele foi levado então diretamente para a Superintendência da Polícia Federal, que fica na Zona Oeste, no bairro da Lapa, onde neste momento está se submetendo a um exame de corpo de delito. Você viu o helicóptero que posteriormente vai levá-lo ao aeroporto de Congonhas para a viagem a Curitiba. A gente pode voltar a qualquer momento durante a programação com outras informações e a cobertura completa da prisão do ex-presidente Lula. Você vê daqui a pouco conosco aqui no Jornal Nacional, às 8h30. Aguarde. Vai ter que ceder. E as minhas fantasias... Horas e 7 minutos, hora de Brasília. E neste momento, na Superintendência da Polícia Federal, depois de fazer exame de corpo de delito, o ex-presidente Lula embarca no helicóptero da polícia e quem acompanha tudo é a repórter Patrícia Falkowski, a bordo do Globocop. Patrícia. Oi, Chico. O ex-presidente Lula acaba de entrar neste helicóptero que está na parte de cima, no heliponto da Superintendência da Polícia Federal. Daqui de cima a gente segue acompanhando. Foi nesse instante que o ex-presidente ele veio então em direção ao helicóptero e agora, neste momento, está dentro do helicóptero que vai levá-lo até o aeroporto de Congonhas. É um trajeto, a gente falava agora há pouco, Chico, de 15 minutos no máximo. Então, por isso, a gente já viu, né, que o exame de corpo de delito já foi feito aqui pelo diretor do IML de São Paulo. Vocês veem aí que agora o helicóptero começa a girar neste momento. A gente segue acompanhando esse instante, então, que o ex-presidente Lula vai deixar a Superintendência da Polícia Federal em direção ao aeroporto de Congonhas. A gente tenta se aproximar um pouco mais para mostrar para vocês este momento, então, que o ex-presidente Lula vai deixando a sede da PF em direção a Congonhas. Ele que fez o exame de corpo de delito
agora pouco Chico. Ok, Patrícia, esse helicóptero decola, portanto, nesse momento da região da Lapa, em São Paulo, Zona Oeste, e deve fazer um voo de 10 a 15 minutos, cruzando o espigão da Avenida Paulista, rumo ao aeroporto de Congonhas, de onde o ex-presidente Lula embarcará para Curitiba, num avião da Polícia Federal. Viagem prevista entre 1 e meia entre Congonhas e Curitiba, portanto, estimativa de chegada à capital paranaense por volta de 10 da noite, ou 10 e pouco. Vamos acompanhando com imagens ao vivo do Globocop, que mostra esse helicóptero da Polícia Federal em cima da superintendência, que vai decolar neste momento, levando o ex-presidente Lula diretamente para a pista do aeroporto de Congonhas. Nós voltaremos daqui a pouco com outras informações, a qualquer momento. E daqui a pouco também no Jornal Nacional, que começa às 8 horas e 30 minutos, hora de Brasília. Até já. Vão se tornar realidade. Fazer, sabe? 8 horas e 19 minutos. Neste momento, você tem imagens ao vivo de São Paulo. O helicóptero que conduz o ex-presidente Lula e que decolou há poucos instantes da Superintendência da Polícia Federal no bairro da Lapa, em São Paulo, está pousando agora no aeroporto de Congonhas, de onde o ex-presidente será conduzido por avião para Curitiba, para a Polícia Federal, onde ele deverá cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão. Neste momento, o helicóptero, portanto, pousa na área das autoridades do aeroporto de Congonhas, onde há o outro avião da Polícia Federal que deverá conduzi-lo a Curitiba. São imagens ao vivo, lembrando que o ex-presidente Lula se entregou às 6 horas e 42 minutos, deixando a pé o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Foi conduzido por viaturas da Polícia Federal do sindicato para a Superintendência da Polícia Federal na Zona Oeste de São Paulo, passando muito perto aí do aeroporto de Congonhas, mas seguiu para fazer o exame de corpo de delito no prédio da Polícia Federal. Exame que durou em torno de 10, 15 minutos e logo depois esse helicóptero já posicionado no heliponto da Polícia Federal, portanto decolou e cruzou a cidade atravessando a Avenida Paulista para chegar ao aeroporto de Congonhas e evitando também possíveis tumultos com manifestantes pró e a favor da prisão do ex-presidente, manifestantes que já se aglomeravam aí na entrada do aeroporto. Portanto, são imagens noturnas do helicóptero da Polícia Federal pousando na área dos hangares agora, dos hangares do aeroporto, onde deve estar exatamente aí, né, o avião que vai conduzi-lo a Curitiba. O voo de São Paulo a Curitiba dura em torno de 1 hora e alguns minutos. Portanto, a expectativa é que o ex-presidente vá pousar em Curitiba por volta das 10 da noite, de onde será conduzido do aeroporto Afonso Pena para a sede da Polícia Federal, onde há uma cela especial para recebê-lo. Uma cela de 15 metros, que tem um banheiro e com um pouco mais de conforto do que as demais celas, segundo o juiz Sérgio Moro, algo compatível com a dignidade do cargo que foi ocupado por Luiz Inácio Lula da Silva, por 8 anos, presidente da República Federativa do Brasil. Então você vê o helicóptero se aproximando aí para que o ex-presidente seja transferido desse helicóptero para o avião da Polícia Federal. Nós não vimos ainda onde está esse avião. Ele está um pouco mais adiante. Eu lembro que a prisão ocorreu quase 26 horas depois do fim do prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para que Lula se apresentasse voluntariamente, né? E você está aí o prazo. o helicóptero
Pousando agora no aeroporto de Congonhas. Pois é, o prazo seria ontem, às 17 horas, hora de Brasília, não é? Mas o ex-presidente permaneceu no Sindicato dos Metalúrgicos. Hoje de manhã houve um ato religioso em memória da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que faria aniversário hoje, onde houve várias manifestações de partidários do PT e do ex-presidente Lula. Houve também o discurso do ex-presidente que levou agora exatamente 11 minutos no trajeto da Superintendência da Polícia Federal até a área onde está pousado aí no aeroporto de Congonhas. Não podemos ver ainda qual é o avião, não sei se o nosso Globocop tem imagens deste avião. Aí está. É um jato, portanto, é um jato que vai conduzir, um jato da Polícia Federal, um jato da Embraer, que vai conduzi-lo a Curitiba. Essa viagem, portanto, dura de 50 minutos a 1 hora. Havendo o embarque imediato, a estimativa de pouso deste avião em Curitiba, no aeroporto Afonso Pena, será por volta das 21 horas e 30 minutos, hora de Brasília. Você pode ver aí que o próprio ex-presidente, que acaba de deixar o helicóptero e vai se dirigir para o jato da Embraer, que vai levá-lo a Curitiba. Não sabemos ainda como será o traslado do aeroporto Afonso Pena em Curitiba para a Polícia Federal. É um jato da Força Aérea Brasileira, construído pela Embraer, um jato da FAB. Desde ontem, Chico, havia uma movimentação grande de agentes da Polícia Federal. Eles se prepararam para esse deslocamento, tanto aí no aeroporto de Congonhas, quanto lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né? A saída de Lula foi bem tumultuada. Houve uma primeira tentativa às 5 da tarde. Ele tentou entrar num carro, mas os manifestantes impediram a saída desse carro e depois, logo mais, como você estava contando, ele saiu a pé do Sindicato dos Metalúrgicos e foi levado por um comboio da Polícia Federal para o exame de corpo de delito. Bom, havia um acordo em que o ex-presidente disse que se entregaria, e é bom lembrar que depois das 18 horas, aí vai, portanto, o ex-presidente Lula para o avião da FAB. Depois das 18 horas, a Polícia Federal e nenhum policial tem condições de ingressar em área domiciliar. Então, ele se entregou saindo de... Portanto, é outro avião aí, viu? Não é aquele jato que nós mostramos. Do lado de fora do aeroporto de Congonhas havia muitos manifestantes, né? E agora o Lula deve embarcar nesse avião aí em direção a Curitiba. Pois é, este avião é um avião que vai levar um tempo maior para essa viagem. Vai fazer essa viagem levando algo em torno de 1h30, 2 horas. Viu? Imaginávamos que fosse aquele jato que aparecia há pouco, que é inclusive da Força Aérea Brasileira, mas é um jato fabricado pela Embraer, e agora este é um outro avião, que é um monomotor, mais turbo-hélice, que vai levar algo em torno de 1h30, viu? 1h30, 1h40 de São Paulo a Curitiba. E na decisão do juiz Sérgio Moro, anunciado 2 dias atrás, houve a previsão de que ele ficasse numa sala reservada da Polícia Federal em Curitiba, né? Uma sala especial na Superintendência Federal em Curitiba. O juiz Sérgio Moro diz que essa sala, em melhores condições do que as demais dependências do presídio da Polícia Federal, era cedida ao ex-presidente em decorrência da dignidade do cargo ocupado por Luiz Inácio Lula da Silva. Houve uma situação de impasse hoje, né? Às 4h30 da tarde, Lula disse que se entregaria à Polícia Federal, mas com um impasse, com a presença dos manifestantes impedindo que ele saísse, houve aí um período em que não se sabia o que aconteceria e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chegou a falar que haveria consequências jurídicas, como uma possibilidade de uma prisão preventiva. Depois disso, Lula finalmente saiu e foi caminhando e foi conduzido por um comboio da Polícia Federal para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Caso a Justiça transformasse, né, Juliana, essa prisão
em prisão preventiva, isso acarretaria possíveis problemas para recursos que poderão ser interpostos em defesa do ex-presidente, pela defesa dele. Eu lembro que hoje de manhã Lula fez um discurso de 55 minutos, em que anunciou que se entregaria à Polícia Federal. E aí foi um dia inteiro de mobilização, de negociação, até esse momento aí que a gente está acompanhando agora, em que ele entra nesse avião com destino a Curitiba. E havia em São Paulo 2 focos de manifestação, né? Um ali em São Bernardo, na sede do sindicato, e outro exatamente no aeroporto. Havia expectativa de que ele chegasse no comboio de veículos da Polícia Federal, mas ele foi direto para a superintendência, onde foi realizado o exame de corpo de delito e voltou de helicóptero, evitando esse contato com populares contra e a favor da prisão do ex-presidente. A gente lembra que o prazo para ele se entregar venceu, né? O juiz Sérgio Moro disse que ele deveria se entregar às 5 da tarde de ontem, né? E ele acabou se entregando agora há pouco, né? São momentos finais de preparativos para o embarque, a decolagem do ex-presidente Lula rumo a Curitiba. E tudo isso por quê, né, Chico? O ex-presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá. Ele foi condenado em primeira instância, recorreu, foi condenado novamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que inclusive aumentou a pena. Que foi para 12 anos e 1 mês em regime fechado. Os advogados tentaram recursos, como habeas corpus, para que ele não fosse preso, tentaram evitar a prisão. Para que essa prisão somente ocorresse com o processo transitado em julgado. Portanto, no fim de todos os recursos possíveis das instâncias superiores, tanto do STJ quanto do STF. Nós estamos recuperando aí imagens para você do momento em que o ex-presidente Lula deixa o helicóptero da Polícia Federal e se dirige a este outro avião, turbohélice, monomotor, que vai levá-lo à Polícia Federal de Curitiba. No primeiro momento imaginamos que fosse um jato. Estava aí da Força Aérea Brasileira, mas trata-se desse outro avião. Outras informações você terá já aqui conosco no Jornal Nacional. Aguarde. Ficamos com -1. O avião monomotor Cessna Grand Caravan, que levou o ex-presidente Lula de São Paulo a Curitiba, onde ele ficará preso, chegou há poucos instantes, você vê aí, ao aeroporto Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Do aeroporto, Lula vai seguir de helicóptero para a prisão na Polícia Federal. Chico, e a repórter Carolina Wolff está lá e tem mais detalhes para a gente. Carolina, boa noite. Olá, Juliana, boa noite. Olha, o avião com o ex-presidente Lula pousou aqui em Curitiba às 10 horas e 1 minuto. Então, ali acaba de decolar o helicóptero que vai levar o ex-presidente Lula à superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O percurso de helicóptero é de mais ou menos 10 minutos. A informação é que os policiais federais já estão no heliponto da superintendência da Polícia Federal, aí à espera do ex-presidente Lula. Chegando no heliponto, ele ainda vai ter um tempo aí para conversar com advogados, para então ir à sala especial
onde vai cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão a que foi condenado. Portanto, o avião com o ex-presidente Lula pousou aqui no aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, às 10 horas e 1 minuto e 17 minutos depois, mais ou menos, o helicóptero decolou para levar o ex-presidente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Esse percurso deve demorar mais ou menos 10 minutos. Juliana, Chico. Carolina, obrigada. E a gente vai dar mais informações. Lula deve ficar na sala especial da sede da Polícia Federal, né, Chico? E por isso mesmo a gente chama agora a repórter Malu Maza, que está exatamente na Polícia Federal em Curitiba. Malu. Bom, aqui na sede da Polícia Federal, o ex-presidente Lula deve chegar, o helicóptero deve pousar depois desse percurso de 10 minutos, que deve levar 10 minutos, ele deve pousar aí nesse heliponto da sede da Polícia Federal aqui em Curitiba. Segundo informações da Polícia Federal, o ex-presidente está acompanhado de 2 advogados, ele deve pousar ali no heliponto, deve seguir um percurso a pé, terá um tempo, daí deve descer para o prédio da Polícia Federal, terá um tempo para conversar com os advogados e depois deverá ser levado para a sala especial onde deve ficar preso, onde deve começar a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês, a qual ele foi condenado. Aqui na sede da Polícia Federal há uma concentração de grupos contrários e também favoráveis ao ex-presidente Lula. As ruas estão aqui bloqueadas no entorno e esse helicóptero deve chegar a qualquer momento. Chico, Juliana. Ok, obrigado, Malu. Falou aí da sede da Polícia Federal em Curitiba. A gente vai ficar por aqui e volta a qualquer momento durante a programação com novas informações sobre a chegada do helicóptero com o ex-presidente Lula à Polícia Federal em Curitiba. Até já. Até já. Desceu por aí, me pagou, sabe como? Você tem imagens do helicóptero que conduz o ex-presidente Lula à Polícia Federal em Curitiba. O helicóptero acaba de pousar, né? Chico, e por isso mesmo nós vamos chamar agora a repórter Malu Maza, que está na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Malu. Está na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Malu. Nesse momento, o helicóptero acaba de pousar aqui no heliponto, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Um percurso rápido que esse helicóptero fez do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, chegando agora, neste momento, aqui à Superintendência da Polícia Federal, com o ex-presidente Lula. O ex-presidente chegou por volta das 10 horas aqui a Curitiba, de avião, pegou esse helicóptero e, nesse momento, você vê aí ao vivo a chegada ao heliponto aqui na Polícia Federal. Segundo informações da PF, o ex-presidente está acompanhado aqui de 2 advogados. Ele está sendo recebido também pelos delegados aqui da Polícia Federal. E ele deve ficar numa sala especial, no último andar aqui da sede da Polícia Federal. Ele já sai do heliponto, faz um percurso a pé, desce a escada e já está no último andar. Ele já saiu e já vai conversar com os advogados, teve essa autorização, segundo a Polícia Federal, para conversar com os advogados e, em seguida, deve ser levado para essa sala especial, a sala onde ele deve começar a cumprir essa pena de 12 anos e 1 mês. É uma sala a que ele tem direito pelo cargo que ele ocupou. Aqui na sede da PF é uma grande movimentação de grupos que são
favoráveis e também contrários ao ex-presidente Lula. Aqui no entorno também está tudo bloqueado. E agora, nesse momento, o ex-presidente já está dentro do prédio da Polícia Federal em Curitiba. Chico e Juliana. Ô Malu, eu lembro que na quinta-feira o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula para que ele cumprisse a pena no caso do triplex, né? No caso em que ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. E aí o prazo para o ex-presidente Lula se apresentar à Polícia Federal terminou ontem às 5 da tarde, não é isso mesmo, Chico? E ele acabou que não se entregou no prazo. Hoje passou o dia no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, como você vê aí, a gente está mostrando imagens ao vivo da sede da Polícia Federal. Foram imagens que foram gravadas agora há pouco. Da chegada do helicóptero. Da chegada do helicóptero na sede da Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente Lula deve ficar aí num cômodo especial que é, por lei, garantido a autoridades como o ex-presidente da República. Ele deve ficar, então, nesse cômodo, que tem 15 metros quadrados, 5 metros por 3. Há um banheiro privativo com um chuveiro quente e uma mesa e uma cama. Não há grades nessa sala especial, onde o ex-presidente ficará detido, ficará preso para cumprir a pena de 12 anos e 1 mês. A gente mostra novamente, né, Chico, as imagens do momento em que Lula desce do helicóptero aqui na sede, exatamente na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde ele vai ficar na sala especial. Lembra ainda que os advogados de defesa do ex-presidente Lula tentaram alguns recursos, habeas corpus, para tentar exatamente evitar essa prisão, mas esses pedidos foram negados na Justiça, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. Então são imagens ao vivo de Curitiba, sede da Polícia Federal, onde se encontram outros presos da Operação Lava Jato, mas não onde vai ficar o ex-presidente Lula. Malu Maza, que outras informações você tem aí, hein? Acho que a Malu tem dificuldade de nos ouvir. A gente continua acompanhando aqui a movimentação em torno da sede da Polícia Federal e continuamos aqui acompanhando, sim, Chico, a movimentação aqui na sede da Polícia Federal. A gente sabe que o ex-presidente está lá dentro já nesse momento. A gente tem a informação de que nessa sala especial onde ele deve ficar, ele deve ter direito a 3 refeições aí por dia. Café da manhã às 8 horas, almoço às 11h30, jantar às 6 da tarde e o horário de visitas às quartas-feiras. Chico, Juliana. Ok, muito obrigado, Malu Maza. E nós teremos toda a cobertura completa de todos esses acontecimentos políticos da semana, na edição de amanhã do Fantástico. E, claro, qualquer emergência, entraremos na nossa programação. Boa noite, então. Uma boa noite, um bom domingo para você. Em dólar.